Então, vamos lá. Então, vamos supor que no mês de novembro, ele acumulou 10 horas extras trabalhando durante o sábado, tá? Então, uma hora extra será de 50%, né? Ele trabalhou de sábado, a empresa dele é uma empresa normal, paga 50%, bonitinho. Então, o que a gente vai fazer? Olha lá, o mesmo cálculo, né? Para a gente poder entender. Para mim saber o valor da hora comum, né? Eu vou pegar o valor do salário desse colaborador, né? Que é R$ 1.500, e vou dividir pela quantidade de horas trabalhadas que ele está falando aqui, ó, 220 horas mensais. Então, eu vou dividir por 220 horas. Então, cada hora, ele ganhou 6,82, tá? 1.500 dividido por 220, chegou ao valor de 6,82. Né? Agora, é só você pegar o valor da hora comum e multiplicar pelo valor de 50%. Né? Então, tá lá, hora extra com 50%. É o salário dele por hora, multiplicado por 1,5. Olha lá, 1,5 significa 50%. 100% da hora, que é 1, mais 50%. Quando eu multiplico por 1,5, eu já estou pedindo para ele me fazer a conta automaticamente. Então, ele vai me dar o resultado, ó. Em vez dele me dar o resultado, quanto é 50%? Para mim depois pegar o resultado de 50% e somar na hora, ele já me dá o valor da hora direto, entendeu? Ué, por que tá? Eu coloquei aqui 8,82. É só um minutinho, deixa eu ver uma coisa aqui. É que tá errado, né? Aqui é 6,82, né? Pera aí, gente, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Agora sim, tá certo. Tá? Eu vou marcar de errado aqui, ok? Bom, entendemos aqui? Tudo tranquilo, né? Sossegado, era do mesmo jeito que foi feito a outra, não tem segredo nenhum, tá? Bom, ele trabalhou 10 horas, né? Como é que fica esse cálculo? Então, eu vou pegar o valor da hora extra trabalhada, né? Multiplicado pela quantidade de horas extras que ele fez, né? Então, 10 horas vezes R$ 10,21, que é o valor da hora acrescida dos 50%, eu vou ter o valor de 102,08, tá? Então, o valor da hora multiplicado por 10, né? Aqui está multiplicado errado, aqui, 102,30, tá? Então, é 10 e... Aqui, só para acertar aqui, 10,23, tá? Aí eu vou somar com o salário dele, eu vou ter lá 602,30, que significa, só para a gente entender aqui, né? R$ 1.500 mais 2,30. Okay? Entendemos o cálculo aqui ou ficou alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Então tá bom. Tá? Bom, agora vamos fazer o mesmo cálculo se ele tivesse trabalhado num feriado, né? Então a gente já sabe o valor da hora dele comum, tá?
Se ele trabalhou, você vai multiplicar por 2, tá? Porque hora extra de domingo é 100%, ou feriado, né? A gente pode até colocar uma barra aqui, né? Exemplo de feriado ou domingo, que a legislação diz que é 100%, né? Você vai multiplicar a mesma coisa, né? O valor da hora, você vai multiplicar por 2, você vai ter o valor da hora com 100%, vai multiplicar pela quantidade de horas, vai chegar no valor total das horas e vai somar com o salário, tá? Então, não tem segredo nenhum. A única coisa é você saber, né? Então, a primeira coisa, quando você vai fazer o cálculo de hora extra, é você saber, tá? Isso é primordial, é a primeira coisa que você precisa saber, tá? Na hora de fazer o cálculo da hora extra, a primeira coisa é saber quanto a pessoa ganha por hora, normal, hora seca, hora comum, tanto. Beleza. Depois você precisa saber qual a quantidade de horas que ele fez a mais. Então, ele trabalhou 2 horas, 3 horas a mais. Beleza. Em qual dia ele trabalhou a mais? Ah, ele trabalhou durante a semana ou ele trabalhou de sábado? Beleza. Trabalhou durante a semana ou trabalhou de sábado? A legislação diz que é 50%. E a gente sempre vai trabalhar de acordo com a legislação, tá? Nós não vamos trabalhar diferente disso. É 50%. Beleza. Então, você já tem todos os elementos para você fazer o cálculo da hora extra dessa pessoa, tá? Então, você precisa desses 3 elementos, né? Saber o valor da hora comum, saber a quantidade de horas e saber qual foi o dia que ele trabalhou para você poder saber o percentual. Você tendo esses 3 elementos, você tem uma equação, né? Eu preciso de 3 elementos para ter uma equação, tá? Então, você tem tudo isso, você consegue calcular. Não, ele trabalhou de domingo, então você já sabe que não é mais 50%, é 100%. Então, só muda o percentual, tá? Ah, ele fez hora extra noturna. Ah, então aí a coisa muda de figura, né? Eu preciso, então, calcular agora mais 20% em cima da hora, né? Então, eu tenho o cálculo normal, eu vou acrescer esse cálculo dos 50%, se for durante a semana ou se for no sábado, eu vou acrescer os 50%, tá? E depois eu vou acrescer o 20%, tá? Vamos tomar muito cuidado quando, por exemplo, alguém fizer hora extra de sábado, né? E tiver adicional noturno, você precisa prestar atenção nisso, tá? Porque aí muda de figura. Porque o sábado ele vai até 23 horas e 59 minutos. A partir de 24 horas, ou da 0 hora, passa a ser domingo. Então, se um funcionário, por exemplo, ele começou a fazer hora extra a partir, digamos assim, das 21 horas no sábado, né? Sei lá, é um projeto, alguma coisa que vai rodar à noite, que ele precisa instalar no computador para ver, sei lá. Ele começou a trabalhar 9 horas, às 21 horas do sábado, e saiu às 4 horas da manhã do domingo, tá? Então, começa assim, das 9 a 10 do sábado, ele tem uma hora extra de 50% normal, tá? Das 10 à meia-noite, ele tem mais 20% em cima da hora extra normal. E da meia-noite às 4 da manhã, ele tem, além dos 20%, a hora extra passa a ser 100%, porque ele entrou no domingo, tá? Então, são detalhes que você precisa estar sempre ligado, sabendo o que está acontecendo, tá? Por isso que o controle é primordial, tá? Não pode deixar de ter controle, tem que ter o controle ali sempre, um relógio de ponto ajuda, um controle eletrônico, tá? Olha lá. Para que você possa fazer um bom gerenciamento das horas extras de um colaborador, é importante ter um sistema de controle de ponto eficiente, tá?
para que tudo fique registrado, para que todo mundo possa ter acesso à frequência dos colaboradores, né? Se você tiver um problema com uma possível ação trabalhista, você vai ter que comprovar tudo isso, o funcionário também tem que comprovar tudo isso. Então, se você tem um controle eficiente, um controle eficaz, vai ficar fácil você comprovar tudo isso. Se você não conseguir comprovar, infelizmente, o ganho de causa é do seu funcionário, tá? Então, você precisa ter um controle eficiente, né? Existem alguns sistemas de folha de pagamento, agora isso está muito em moda, né? É muito mais fácil, que fica tudo armazenado na nuvem, né? Logo, todas essas informações estão registradas de forma segura e não perdem aí a veracidade delas, né? A qualquer instante, a qualquer momento, esses controles estão lá e você pode, a todo instante, a todo momento, acessar esse controle para ter que comprovar alguma coisa com isso, tá bom? As horas extras são geradas automaticamente através do sistema de cálculo ou do tempo da jornada de trabalho. Então, por exemplo, o funcionário A trabalha diariamente das 9 às 18, né? Mas ele teve uma saída registrada às 20 horas. Então, significa que ele teve 2 horas extras a mais. Ele teve 2 horas extras trabalhadas a mais, né? E no final do mês, você tem um controle, você tem um saldo de quantas horas a mais foram executadas durante o trabalho desse colaborador. Tá? Então, cabe à empresa decidir de que forma você vai gerenciar, de que forma você vai administrar isso, né? Ou você faz um banco de horas, ou você tem uma geração de hora extra, mas tudo tem que estar dentro da lei. Tá? O que a regra diz? O que a lei diz? Que todo funcionário que trabalha a mais o horário de trabalho dele, do horário normal, ele tem direito de receber essas horas extras, esse adicional. Tá? Porém, quando eu digo a sua empresa pode ter um acordo coletivo de trabalho com o sindicato, dizendo que todas as horas a mais que o funcionário trabalhar, essas horas irão para um banco de horas, tá? E depois, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, isso fica acordado entre as partes, né? Ou até 6 meses e até 1 ano, essas horas deverão ser pagas ou tiradas em descanso. Né? Aliás, desculpa, tiradas em descanso ou pagas. Então, o que ele está querendo dizer? Que todas as horas que você trabalhar, ela vai para um banco e depois, tem uma emenda de feriado, você tira e desconta dessas horas. Ninguém mexe no seu salário, tá? Você continua recebendo normal. Você precisa ir no médico, ou aconteceu alguma coisa, você precisa resolver alguma coisa, você vai abatendo. Se no final de 6 meses ou no final de 1 ano, né, dependendo do que foi acordado, se esse banco de horas não estiver zerado, a empresa terá a obrigatoriedade de te pagar essas horas. Não importa se sobrou 10, se sobrou 2, se sobrou 1, se sobrou 5, ela tem que te pagar isso em dinheiro. Não pode passar de 6 meses ou não pode passar de 1 ano. Depende muito do acordo coletivo, né? Porque senão fica muito fácil. Porque você vai trabalhando, vai fazendo banco de horas e aí fica lá, e aí, como é que fica? Eu nem tiro em descanso e nem recebo. Então, uma parte aí está sendo prejudicada. Então, para que as partes não sejam prejudicadas, nem a empresa, e muito menos os funcionários, então faz-se um acordo de um determinado período. Olha, elas ficam lá nesse banco durante um período, né? Então, no final, você vai tirar essas horas ou acabar recebendo essas horas, né? Muito bem. Mas qual será o ponto positivo do empregador ter um controle sobre os horários do colaborador? Por que é importante você ter um controle de tudo isso, né? Porque tudo isso realmente importante, né? Você ter esse controle ou não, tá? Então, vamos lá. As vantagens de usar
o sistema do controle de jornada, né? Calcular as horas extras do controle de jornada. Então, tudo começa com o cumprimento das leis, tá? Então, quando o empregador ele tem acesso à frequência do funcionário na empresa, ele tem uma noção de quanto tempo o colaborador passa no seu local de trabalho, se ele está trabalhando dentro da regra e se também fica sabendo de tudo que acontece no tempo real. Porque se ele não tiver um controle, o funcionário pode dizer assim, mas eu fiquei até 10 horas, eu fiquei até meia-noite, né? Eu fiquei até... E, de repente, ele não ficou. Ou ele pode dizer, não, eu trabalhei até 18 horas e fui embora às 4 horas da tarde, né? Principalmente quem trabalha na rua, quem tem trabalho externo, essas coisas todas, né? Ele pode fazer um monte de coisa. Então, é importante você ter um controle na empresa, né? Utilizar um controle da jornada para que tudo isso evite tipos de erros, alguma coisa parecida, né? Então, o que a lei diz aí também sobre o cálculo de hora extra? As horas extras estão incluídas na Constituição, o artigo 7 define uma duração regular da jornada de trabalho, tá? Então, dessa forma, a lei diz o quê? Que considera uma jornada normal de trabalho como 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tudo ou mais nessa jornada é considerado como hora extra, ok? Não importa. A hora diária são 8. Tudo que você trabalhar a mais é considerado hora extra. 44 horas semanais. Tudo que você trabalhar a mais é considerado como hora extra, né? Mas existe aí algumas exceções, né? Por exemplo, uma jornada 12 por 36, onde o caso de 12 horas de trabalho são perfeitas, né? Tem cara que trabalha 12 e descansa 36, isso é normal, tá? Gente que trabalha em vigilância policial, médicos, enfermeiras, tá? Auxiliares de enfermagem, né? Então, nós temos aí algumas profissões que isso aqui é normal. Ele trabalha 12 horas direto, depois ele vai descansar 36 horas, né? Ou seja, um dia e meio. Por exemplo, ele vai trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite. Aí ele vai sair 8 da noite, ele vai descansar 24 horas até as 8 horas da noite do dia seguinte, né? E vai entrar no outro dia, às 8 horas da manhã novamente, né? Então, basicamente, ele trabalha assim, dia sim, dia não, ok? Quem trabalha nesse esquema de 12 por 36, ele trabalha dia sim, dia não, tá? E o que acontece muitas vezes, né, é que no dia que ele não trabalha, ele tem um outro emprego. Então, ele trabalha um dia num lugar, outro dia no outro. Ele trabalha um dia num lugar, outro dia no outro. Tá? Então, ele tem uma escala, ele vai trabalhando dessa forma. Quem faz muito trabalhos nesse esquema é quem trabalha em um hospital, né? O hospital precisa de médicos, enfermeiras ali 24 horas por dia, né? Ele não pode parar, né? 24 horas. Então, você pode reparar que o pessoal trabalha por turno e, às vezes, você vai no hospital, você não encontra o mesmo enfermeiro, você vai encontrar ele às vezes, depois de 2 ou 3 dias, né? Por causa da escala, tá? Então, é desse jeito que funciona. Então, é permitido isso. Então, existe uma escala bonitinha de que forma esse trabalho e como é que é feito tudo isso, tá? A lei brasileira também determina que uma jornada de trabalho, tá? Uma jornada de trabalho regular, ela pode ser acrescida no máximo de 2 horas úteis. Na prática, o trabalhador pode fazer 2 horas extras por dia. É isso que prevê a legislação, tá? Então, se você está fazendo 3 horas extras por dia na sua empresa, 4 horas, 5 horas, se em vez de você sair às 18, você está saindo às 20, 21, sei lá, todo dia, está errado. Não pode, tá? Você só pode trabalhar, de acordo com a legislação, 2 horas por dia, tá bem?
Eu sei que a sua empresa paga tudo certinho, paga tudo bonitinho, mas ela pode ser penalizada por isso, tá? Porque você não pode trabalhar mais do que 2 horas por dia, até porque nós vimos lá na nossa primeira aula, você precisa de uma quantidade mínima, né, para poder trabalhar no dia seguinte. E esse horário é de 11 horas entre uma jornada e outra jornada, tá? Então, precisa se ver isso, tá bom? Por exemplo, eu dou aula, né? Então, à noite eu vou, por exemplo, até as 22 horas. No dia seguinte, a aula começa às 8 da manhã, tá? Só que da meia-noite até às 8 da manhã são 8 horas. E das 10 à meia-noite são 2 horas. Então, eu tenho 10 horas de intervalo. Tá faltando 1 hora, tá vendo? Tá? Mas aí, nesse caso, existe aí uma regra em que isso é permitido, tá? Mas o intervalo entre uma jornada e outra jornada, ela deve ser de 11 horas e não pode ser inferior a isso. Então, por isso que você só pode trabalhar 2 horas, né? Só pode trabalhar 2 horas a mais, tá? Qualquer funcionário tem direito à hora extra? Teoricamente, né? Qualquer trabalhador sobre o regime de CLT tem o direito de receber hora extra quando assim o fizer. Então, todo mundo que exceder a sua jornada normal de trabalho tem direito a receber hora extra pelo regime de CLT. Ah, não, mas lá na minha empresa ele não paga, é no banco de horas. Tem acordo coletivo de trabalho? Tem. Perfeito. Está dentro da lei. Não, não tem acordo coletivo. Ele diz que dá banco de horas. Está fora da lei, está errado, você pode pleitear isso, tá? Não pode fazer isso. Porque tem que estar, isso precisa estar documentado, isso precisa estar registrado, para que ambas as partes não sejam penalizadas, tá? Tanto a empresa quanto você, né? Se você fez hora extra a mais, você tem direito a receber isso. A legislação diz isso. Você tem direito a receber. Ele tem que te pagar. Se vai para um banco de horas, isso precisa estar sacramentado também. Precisa estar acordado. Porque se não vai para o banco de horas, e aí, quando eu vou poder tirar isso? Porque tem empresa que faz isso, né? Você trabalha, vai para o banco de horas, não tem nada acordado, não tem nada certo, e fica levando de barriga. Quer dizer, você está sendo penalizado por isso, você está perdendo dinheiro, né? Ou horas de descanso, não importa. Aí nunca você pode tirar essas horas, porque está sempre cheio de serviço, atolado de serviço. Mas aí como é que fica? Ele também não paga e você não tira. Quem está sendo beneficiado? A empresa, e não pode, tá? Então, tudo precisa estar muito bem registrado, muito bem acordado, para que ninguém sofra aí a sua penalidade, tá? Então, é função da empresa garantir que o direito desse trabalhador seja respeitado, tá? Não é função sua de ficar cobrando, é função da empresa, tá? Sendo assim, uma empresa que não realiza o pagamento de horas extras ou tem um sistema de compensação de horas está sujeito a multas e multas pelo Ministério do Trabalho, tá vendo? Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, se por acaso não está pagando, ou também não está registrando isso, né? Está prejudicando o próprio funcionário. Isso não pode acontecer, tá? Isso realmente não pode acontecer, tá bom? Muito bem, o estagiário. O estagiário pode fazer hora extra? O estagiário pode fazer hora extra? Não, o estagiário não pode fazer hora extra, tá? É vedado a ele fazer hora extra, né? Estagiários possuem uma legislação específica, né, que impede que colaborador realize hora extra. A lei, a 11788 de 2008, considera o estágio como um período de aprendizado prático, ou seja, é um complemento do que é ensinado na escola, na faculdade, num curso técnico, não importa o que ele esteja fazendo, tá? Se ele é estagiário, ele está fazendo aquela prática que não é possível ele fazer dentro da
instituição, dentro da escola que ele trabalha. Né? Então, esse colaborador, esse funcionário, ele não pode fazer. Tá? A lei do estágio determina que a jornada de trabalho do estagiário deve ser no mínimo, deve ser no máximo de 30 horas por semana, e não pode ser estendido ou ultrapassar esse limite em hipótese alguma, porque aí você vai atrapalhar o estudo desse funcionário. Por isso que ele não pode fazer hora extra, ele não pode ficar mais, tá? E também a lei favorece que todo estagiário, todo aluno, né, que seja estagiário, as férias dele tem que coincidir com as férias da escola, da faculdade, do curso que ele esteja fazendo. É direito dele, tá? Assim também, por exemplo, como mulheres que trabalham, que têm filhos, as férias dessas colaboradoras também tem que coincidir com o período da escola dos filhos, tá? Tem que ser idêntico, tem que ser igual, né? Porque senão a mãe nunca fica com o filho, né? As férias não batem ou não tem ninguém para cuidar da criança quando são mães que precisam trabalhar, necessitam de creche e tudo mais. Então, as férias dessas pessoas tem que coincidir com as férias das crianças, tá? Porque senão o funcionário também aí ele é prejudicado, tá? Vale ressaltar que, apesar de não fazer hora extra, é importante que o estagiário registre ou aponte para quem pode controlar as suas horas trabalhadas, tá? Então, fazer o controle das horas de estagiário também é importantíssimo, porque de repente esse estagiário pode meter o pé pela mão, chegar lá e falar assim, olha, eu fiz hora extra, eu trabalhei mais, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, é meio complicado tudo isso, tá? Muito bem. Por causa da pandemia aí, essas coisas todas, né? A economia, também a pandemia e tal, nós tivemos algumas mudanças aí com a reforma trabalhista, né? Então, como é que a gente vai fazer o cálculo de hora extra, tá? Então, de acordo com a legislação, a hora continua normal, 8 horas diárias e 44 horas semanais, né? Caso esteja firmado um acordo coletivo, uma jornada diária, ela poderá ser realizada em até 12 horas, ou no pagamento de horas extras, tá? Esse modelo de jornada é conhecido como 12 por 36, tá bom? O resto continua tudo igual. Então, o que aconteceu é que, por exemplo, quem trabalha 8 horas, ele pode passar a trabalhar 12 horas e descansar 36, sem ter o prejuízo, né? Agora, caso essa jornada ultrapasse, obviamente que ele vai receber aí os 50% de hora extra, tá bom? Vamos assistir um videozinho aqui, vou colocar para vocês, vamos ver se eu consigo colocar para vocês assistirem aqui, tá? Depois a gente volta a conversar de novo, ok? Espera aí. Não está abrindo aqui, espera aí. Só um minutinho, tá? Espera aí.
Mais um minutinho. Nossa, não está abrindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, peraí só um minuto. Tá, peraí só um minutinho que travou aqui.